Bom, então bem, nessa nossa aula de hoje, da disciplina de gestão integrada do ambiente, eu vou seguir tratando com vocês, né, sobre mais uma normativa, sobre mais uma norma, né, que pode ser aplicada ali em diversos tipos de empreendimentos. Né. Nesse caso, eu vou tratar com vocês sobre a norma ISO 14040. Eu não sei se vocês lembram de como eu citei na aula passada, né, dentro das séries ISO, né, a 14.000 está relacionada com a parte de meio ambiente, com a parte de sistemas de gestão. Quando a gente trata aí da parte relacionada com 14.040, a gente entra em normativas que vão tratar muito da questão da avaliação do ciclo de vida, né, sendo que nas últimas atualizações da ISO 14001 também, que trata de sistemas de gestão ambiental, né, é um dos enfoques principais também quando a gente for falar de sistema de gestão ambiental, né, para as ISOs mais atuais. Né, mas essa ISO 14040, ela é uma das iniciais voltadas para avaliação do ciclo de vida e vai estar focada, né, ela foca ali em trazer princípios gerais, né, então ela descreve ali alguma estrutura, quais são as fases relacionadas com a avaliação de ciclo de vida, né, traz definições também do que é o ciclo de vida, do que são entradas, saídas, do que são alguns pontos relevantes para que seja feito isso. E ela traz também essa estrutura, né, para que a pessoa, né, para quem for fazer isso, consiga conduzir, consiga relatar os estudos de avaliação de ciclo de vida. Então, essa ISO 14040, ela vai trazer toda essa estrutura inicial para que se dê uma noção com relação a essa avaliação de ciclo de vida. Depois, outras normativas dentro dessas 14.040, como a 47, 49, 44, elas detalham um pouco mais sobre a avaliação de ciclo de vida. Então, essa que eu vou trazendo para vocês, ela seria de uma forma mais ampla, que traz mais uma questão mais geral sobre avaliação de ciclo de vida. Né? E com, né, as mudanças que a gente sabe que vieram acontecendo, né, nos governos, na consciência das pessoas e assim por diante, né, é possível também, né, que muitas vezes se tenha um interesse ali por tentar entender como funciona, né, e quais são os impactos relacionados com um determinado produto. Então, essa conscientização aí quanto à importância ambiental, né, ela trouxe novas necessidades. Então, o empreendedor ali, ele precisa entender o que o seu, né, o seu empreendimento, o que o seu serviço, que aquilo, né, o que o seu produto pode acabar gerando de impacto. Então, ele precisa entender todo aquele produto, todo aquele sistema dele para que ele possa intervir nisso, né, e melhorar o seu empreendimento com relação à proteção ambiental. E a avaliação do ciclo de vida estaria relacionado com isso. Né? O que é a avaliação do ciclo de vida, dando uma definição? Ó? É a compilação e avaliação das entradas, saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produtos ao longo do seu ciclo de vida. Né? O que essa definição já traz para a gente, né, que seria importante destacar? Né? Então, por exemplo, traz a questão de entradas e saídas. O que são entradas e saídas num sistema de produtos? Então, imagine o seguinte, que existe uma parte específica do seu empreendimento, vamos falar que é uma região ali que tem um determinado maquinário, ou então a empresa como um todo. Essa empresa vai depender da entrada de alguns materiais, de energia, para que o processo funcione. Então, quando a gente fala de entrada, a gente está falando, por exemplo, dos recursos que vão ser necessários para aquele funcionamento. Então, vamos supor que é uma empresa que processa grãos, né? Então, grãos é um tipo de entrada. O que mais pode ser uma entrada? A energia, a água que é utilizada. Então, outros materiais ali que vão ser necessários para a manutenção daquilo, né? Por exemplo, alguns defensivos que possam ser aplicados e assim por diante. Então, quando a gente fala dessas entradas que vão existir em todos os tipos de organizações e empreendimentos, a gente está falando disso, né? Esse fluxo de produtos, materiais, energia que vai entrar naquele processo elemental, naquela unidade de processo, né, que foi definida. E enquanto às saídas, aí o nome já está explicando, né? Vai ser o fluxo, o produto, material, energia que vai deixar aquele processo elementar. Então, imagine o seguinte, você
quando tem um sistema de produtos, né, quando tem, vamos supor, aquela indústria, você quer que no final seja oferecido ali aquele produto. E aquele produto pode ser, por exemplo, uma saída. Mas além daquele produto, o que mais que aquela sua unidade de produção, o que mais que aquela sua unidade de processo vai produzir? Por exemplo, pode produzir subprodutos, pode produzir, né, outros tipos de energia também, né? Um exemplo disso, né? Um exemplo de entradas e saídas, né? Quando a gente trata aí da questão de, de usinas sucroalcooleiras, né? Que tem muito na nossa região, né? Isso de uma forma bem breve, né? Pouco detalhada, né? Se a gente for pensar em entradas, vamos supor ali que a gente fala de que a entrada vai ser cana-de-açúcar, uma só, né? Para delimitar uma. E quando a gente vai falar de saída, focando no produto, vamos falar que a gente está produzindo etanol. Mas o que poderia ser uma outra saída relacionada com isso como um subproduto? Então, o bagaço ali da cana que vai sobrar, sendo um subproduto. Então, isso seriam as saídas. E o que mais que essa definição traz também que é importante destacar? Que é a questão dos sistemas de produtos. Então, o que acontece? Um empreendimento ele vai ser formado por várias partes diferentes. E essas diferentes partes, elas podem ter entradas e saídas diferentes. Então, muitas vezes, pode ser que o ideal para que seja feita uma avaliação de impacto ambiental é que os diversos sistemas de produtos, eles sejam avaliados ali, sejam avaliados e tenham, né, tenha a quantificação, tenha a definição do que é que está relacionado com ele. E quando a gente fala de ciclo de vida, seriam todos os estágios que vão estar ali naquele sistema de produtos. Né? Então, vamos supor, para falar que um produto seria a latinha, uma lata. Você vai produzir uma lata de alumínio. Então, quando a gente fala do ciclo de vida dela, ele começa lá na extração do recurso até na sua disposição final. Então, ter essa ideia de todo o ciclo de vida do seu produto também é algo que é importante para que você consiga avaliar esse ciclo de vida e até prever ou tentar criar produtos ali que sejam, por exemplo, mais responsáveis, né, com o meio ambiente. Por exemplo, utilizar materiais recicláveis, utilizar materiais que são biodegradáveis, utilizar materiais que possam ser reinseridos no seu sistema, ou subprodutos, saídas que possam ser reinseridas no seu sistema e assim por diante. Né? Aqui é só para mostrar de uma forma breve, né, o que seria, por exemplo, né, um sistema de produto para uma avaliação de ciclo de vida. Né? Aqui ela está trazendo ali, né, termos mais gerais, mas aqui já dá para a gente ter uma ideia, por exemplo, de entradas, ó. Então, materiais reciclados, componentes para reuso, né, isso aqui seriam já entradas que foram reinseridas, né, no sistema de produtos, mais outros, ó, petróleo bruto, que foi extraído, pode ser um exemplo de entrada, né, enquanto saídas, ó, emissões de ar, descargas para a água, para o solo, radiação, né, outros materiais ali reciclados, componentes para reuso. Então, isso seriam entradas e saídas, né, dentro de um sistema de produto que vai variar ali. Né, aqui ele está detalhado em várias partes, né, mas ele pode ser feito de outra maneira. Essa daqui é uma figura que a própria norma traz. Então, a ACV também, a avaliação do ciclo de vida, vai focar, né, nos aspectos ambientais, né, aqueles elementos que vão interagir, que podem interagir com o ambiente, e vão focar também nos impactos ambientais, então qualquer possível modificação do meio ambiente ali que foi causada ali pelos aspectos, então vai focar nisso, né, no que ao longo do ciclo de vida daquele produto. Né? Então, desde a extração da matéria-prima até a sua disposição final, até a sua reciclagem. Então, a ideia é que o empreendedor ele entenda toda aquela cadeia produtiva relacionada com o que ele está produzindo e que ele consiga, né, criar um produto ali que seja, por exemplo, mais responsável, né, que tenha formas, por exemplo, de reuso, que possa ser reinserida no fluxo de negócios ali como matéria-prima, ou que tenha, né, uma disposição final da forma correta. Né? Um exemplo disso relacionado com disposição final. Alguns tipos de resíduos, o ideal é que eles não sejam descartados diretamente em lixões, em aterros. Né? Por exemplo, alguns produtos eletrônicos, eles precisam passar por um tratamento antes de serem descartados, né, antes de terem a sua disposição final. Então,
o ideal, e existe uma legislação que traz disso, né, mesmo que ela não seja tão seguida aqui no país, que é relacionado com a logística reversa, né? Então, quem produz aquilo tem que criar uma forma de disposição final correta para aquilo. Então, aí está uma coisa que dependeu até de se entender, né, como é que funciona aquele produto, e a empresa devia, né, pelo menos, inserir isso no seu processo produtivo, né, na preocupação na hora que ela for fazer aquele produto. E a avaliação do ciclo de vida vai servir para quê, né? Então, por exemplo, ela pode subsidiar, né, uma identificação de oportunidade para melhorar o desempenho ambiental, né, do produto ou de vários outros pontos do ciclo de vida. Então, fazendo essa avaliação, o empreendedor ele vai entender melhor como funciona o produto, o serviço dele, todo o sistema dele, e ele vai poder, por exemplo, melhorar um ponto específico daquele sistema, né? Vamos supor que, ao fazer aquela avaliação, ele descobre que o material, a matéria-prima que ele está utilizando, está sendo desperdiçada por algum motivo. Então, em virtude disso, ele vai poder readequar aquilo, ele vai poder reajustar aquilo e evitar aquele desperdício de matéria-prima ou um desperdício de energia que possa estar acontecendo, né, e assim por diante. O que mais que ela pode subsidiar? Então, ó, pode subsidiar a forma com que vão ser tomadas as decisões dentro da empresa, e também pode subsidiar as definições relacionadas com níveis mais governamentais, criação de políticas públicas e assim por diante. Então, por exemplo, ao ter, né, uma base muito grande de avaliações de ciclos de vida de uma determinada área, pode ser que a partir daquilo, né, sejam criadas, por exemplo, metas, medidas, objetivos que as empresas daquela área têm que seguir para que elas sejam, né, todas sigam um padrão e sejam responsáveis ambientalmente, socialmente e assim por diante, né? O que mais que ela pode subsidiar? Ó? Pode auxiliar na seleção de indicadores de desempenho ambiental. Então, imagine o seguinte, ao fazer esses levantamentos, você vai ter uma noção, por exemplo, da quantidade de subprodutos que vão ser gerados, ou então das características que um determinado resíduo vai ter, que um efluente vai ter. E ao se fazer isso, você pode, né, criar ali indicadores ambientais, né, indicadores de desempenho ambientais, por exemplo, internos para a sua empresa. Você descobre que ela costuma manter uma característica de efluente tal. Então, aquele pode ser um patamar, né, que vai ser a base para que você mantenha ou tente melhorar. Então, isso seria um exemplo do que a avaliação do ciclo de vida pode subsidiar. E também pode subsidiar o marketing, né? Então, hoje em dia, principalmente em alguns países mais desenvolvidos, né, países que têm uma população mais consciente, com uma preocupação maior com relação a isso, e até um acesso mais fácil, né, com relação a isso, existe muito uma preocupação com a questão ambiental. Então, né, você poder falar ali que o seu produto, que o seu serviço, ele tem nessa preocupação ambiental, passou por isso, né, é algo que pode favorecer o marketing do seu empreendimento, do seu produto, e pode trazer oportunidades ali. E quais são os princípios da avaliação de ciclo de vida que a normativa traz? Né? Ela traz ali, no caso, 7 princípios, né, que são orientações ali para que as decisões sejam tomadas, né, quanto ao planejamento e quanto à condução dessa avaliação de ciclo de vida. Quais seriam os princípios? Então, primeiro, ó, ter a perspectiva do ciclo de vida. Então, considerar todo o ciclo de vida ali, né, detalhando, então, né, criando classificações dos elementos, organizando esses elementos, identificando, né, possíveis cargas ambientais que vão ser potenciais em cada ponto. Então, esse é um dos princípios. O outro, ó, o foco ambiental. Então, focar no que eu já disse, né, nos aspectos, nos impactos ambientais que estão relacionados com o sistema de produtos. Né? O que mais? A abordagem relativa e a unidade funcional. Então, você definir claramente qual é a unidade funcional que está sendo estudada, que tem a sua avaliação do ciclo de vida, para que seja possível você criar, né, uma abordagem que seja focada, né, de uma forma melhor naquela unidade funcional, né, que não seja
algo tão generalizado que não possa trazer, né, resultados para um sistema de produtos específicos, né? O que mais? Que seja uma abordagem iterativa, então, que as fases individuais de um ACV também sejam utilizadas como base para outras fases, né? Então, você relacionar diversos sistemas de produtos, né, é algo que pode fazer, né, com que a sua avaliação de ciclo de vida seja mais completa, seja mais consistente, né? A transparência, então, é importante com que seja, né, assegurada ali tanto a execução, né, quanto a interpretação adequada dos resultados. Então, não é porque você coletou um dado lá que você não concorda relacionado com o seu sistema de produto que você vai ignorar ele, vai interpretar ele da forma correta. Então, é importante ter essa adequação na interpretação dos seus resultados. A completeza, né, então considerar todos os atributos que forem necessários, né, tanto com relação à questão ambiental, quanto com relação à saúde também, né, e dos recursos. E, por último, a prioridade da abordagem científica. Então, a ideia é que se leve em considerações ali, né, que as decisões sejam tomadas levando em consideração, né, as publicações, a literatura, né, tudo aquilo que traga um embasamento e que tenha, né, um aporte científico que vá contribuir para isso. Quais são as fases da avaliação de ciclo de vida? Então, ela vai ter ali, ó, a fase de definição do objetivo e do escopo, que é quando vai ter uma descrição. Aqui, mais para frente, eu vou falar mais detalhado disso, né? Mas quando se define alguns pontos importantes, a análise de inventário, a avaliação do impacto e a interpretação, né? Então, essas são 4 fases principais da avaliação do ciclo de vida, né? E os resultados vão servir para subsidiar aqueles diversos pontos que eu já citei, né? Vão ter diversas aplicações diretas. Então, falando dessas fases, né? Então, primeiro, ó, a definição de objetivo e de escopo. Então, o que estaria dentro disso? Estaria, por exemplo, a definição da unidade funcional. Então, você definir qual ponto da sua empresa, do seu empreendimento, você vai fazer a avaliação de ciclo de vida, né, um produto, por exemplo. Os objetivos ali, então, a aplicação pretendida, por que está sendo feito aquele estudo, o público-alvo. Então, para quem se tem o interesse de comunicar aqueles resultados, se existe a intenção de utilizar os resultados em afirmações comparativas que vão ser divulgadas. Então, a ideia, né, é isso, né, dessa definição de objetivo, que você tenha, né, demonstre o seu foco, qual a parte do seu empreendimento ali que vai ser estudada, para que, tendo esse foco, você consiga definir objetivos melhores e consiga alcançar esses objetivos, né? Não adianta criar um objetivo mirabolante que não possa ser alcançado, né? Ah, eu vou zerar todas as emissões do meu empreendimento. Eu vou isso é, de certa forma, algo ilusório, né? Algo utópico, o que não vai acontecer. Então, os objetivos, né, eles têm que ser compatíveis, né? Tem que ser possível, isso tem que ser possível de ser atendido, alcançado, né? E no escopo, né, dentro disso também tem que ter lá, né, como eu já disse, o sistema de produto que vai ser estudado, né? Então, todos os processos elementares, os fluxos elementares que vão estar relacionados às funções do sistema de produtos, a unidade funcional. Então, a unidade funcional seria, vamos supor, um ponto menor, né, uma parte menor daquele sistema de produtos que vai ser utilizado ali como unidade de referência. A fronteira do sistema, né, então, quanto vai abranger essa sua avaliação, os impactos selecionados, a metodologia de avaliação, a interpretação a ser utilizada. Então, vão ter vários outros pontos dentro desse escopo, né? Aqui eu coloquei 3 para destacar que eu acho que são principais. Aqui é só para exemplificar, ó. Então, isso aqui seria um exemplo de um sistema de produtos, né, que foi, né, ele, nesse trabalho que eu encontrei, né, ele trazia aqui, né, diversos sistemas de produtos, ele já trazia meio que um inventário
do ciclo de vida do biodiesel, e aí ele tinha lá, por exemplo, ó, na parte da produção do biodiesel, o que ele tinha de entrada ali? Então tinha energia elétrica, tinha óleo diesel, soda cáustica, óleo de girassol, né? Tinha álcool etílico, anidro. Quais seriam saídas que ele apontou aqui? Ó, glicerina, biodiesel, né? Aqui ele só apontou algumas. Então aqui, ó, mostrando, ó, vamos supor que a gente fosse delimitar isso daqui, né? Esse pedaço, né? Isso aqui podia ser uma unidade funcional já que seria utilizada, né? Essa imagem ela mostra o sistema de produto como um todo, né? Que estaria relacionado com essa produção aí, né? Com o biodiesel etílico do óleo de girassol. Passando aí para uma outra fase, ó, que é a análise do inventário do ciclo de vida. Então, o que está relacionado com isso? Essa análise vai estar relacionada com toda a coleta de dados, toda a quantificação de entradas, de saídas para o sistema de produto que foi selecionado. Então, vão ser coletados os dados ali de entradas, saídas, matérias-primas, produtos, coprodutos, resíduos, as emissões, qualquer outro aspecto ambiental que possa estar relacionado com aquilo. Vão ser feitos os cálculos para que você tenha, né, os valores ali, por exemplo, de quantidades de entradas, de saídas, né? Vamos supor, calcular a quantidade de matéria-prima que vai ser utilizada, a quantidade de energia que vai ser utilizada, de água e assim por diante, a quantidade de produto que é obtido a partir daquela quantidade de matéria-prima, a quantidade de coproduto ou de resíduo, quanto de emissão vai ser feito. Então, ter esse cálculo é importante para que você entenda também, né, aquele sistema de produtos. E dentro dessa fase também está a alocação de fluxos e liberações, né? Então, ó, que vai envolver essa alocação, né, está relacionado com esses procedimentos de alocação quando se tratar de sistemas que vão envolver, né, vários produtos, né, ou sistemas de reciclagem também. Aqui é só para exemplificar, ó, então isso aqui seria um exemplo de um inventário, no caso aqui da produção de grãos de girassol, né? Ele definiu ali para 1.000 kg de girassol e ele vem trazendo as entradas. Então, quais seriam entradas para isso? Ó? Então, por exemplo, semente de girassol, qual a quantidade ali que ele trouxe. Outras entradas, os fertilizantes e a quantidade que ele trouxe também, né? O óleo diesel que precisa ali, relacionada com, né, todo o transporte disso, com todo o maquinário que vai precisar, né? Alguns tipos de compostos aqui, né, que vão estar relacionados ali com a parte de defensivos, Então, isso seria um exemplo de entradas, né? Que ele alencou no seu inventário, que ele trouxe aqui as quantidades, né? Ele quantificou. E aqui, saídas, né? Então, que saídas vai ter com relação a essa produção desses 1.000 quilos de grãos de girassol, hein? Então, ele trouxe que tem emissões atmosféricas, trouxe as quantidades que vão estar relacionadas com isso, trouxe ali a questão dos efluentes líquidos, né? Os que vão ser gerados, efluentes sólidos, o produto também, como eu já disse, ele também é um exemplo de entrada. Então, esse aqui seria um exemplo de um inventário de ciclo de vida, né? Nesse caso, para a produção de 1.000 quilos de grãos de girassol. Então, isso, né, seria um exemplo. E uma outra fase aí da avaliação de ciclo de vida é a avaliação, agora, definitiva, né? Uma avaliação do impacto ambiental. Então, o que acontece? Você definiu ali quais seriam impactos ambientais potenciais, né? Quais aspectos também potenciais. Então, a ideia dessa fase é que você pegue esses impactos ambientais, né? Existem metodologias para você se utilizar e você avalie aquele impacto ambiental. Então, você defina, né, em qual categoria que ele se enquadra, né, com o que ele vai estar relacionado. Né? Então, para isso, vão ser utilizadas metodologias. Né? Então, existem diferentes metodologias que podem ser utilizadas para que seja feita essa avaliação do impacto no ciclo de vida. Né? Aqui tem 3 exemplos, ó, o Eco Indicator 99, o Eco Invent, o Impact 2002+, né? Então, esses são 3 exemplos de metodologias que podem ser utilizadas para fazer a avaliação do impacto no ciclo de vida. Né? Para exemplificar melhor isso, ó, o Impact 2002+, ele tem isso daqui, ó, que é, né, uma das formas de você categorizar os impactos ambientais. Então, você vai ter o resultado do inventário do ciclo de vida, você vai ter categorias
né, centrais ali que ele pode estar relacionado, e você vai ter, né, categorias de dano que ela vai estar relacionada, né? Então, um exemplo, ó, vamos voltar aqui rapidinho. Vamos supor que a gente pegou como saída CO2, certo? Então, CO2 seria um dos aspectos, né, um dos impactos que vai estar ali. O CO2 ele vai estar relacionado com qual categoria central? Né? Então, o CO2 ele pode estar relacionado ali, ó. Vamos descer aqui, vamos colocar ele aqui, né? Ó, relacionado com o aquecimento global. O CO2 é um dos gases relacionados com isso. E qual é a categoria de dano que ele vai estar enquadrado? Então, ele vai estar relacionado com as mudanças climáticas. Então, aí você vai estar fazendo essa avaliação, né? Você vai estar definindo de que forma, né, que aquele impacto ou aspecto que você encontrou, ele vai estar interagindo ali com o ambiente. Né? Outro exemplo disso, vamos supor que um dos resultados ali seria o uso de água, né? Uma grande quantidade do uso de água. E aí, se a gente for olhar aqui, qual seria a categoria, né, que ele se enquadraria? Né? Toxicidade humana, efeitos respiratórios. Se a gente for olhar, né, for descendo aqui, né, seria um exemplo ali, talvez aqui, ó, de consumo de água, né? Já tá uma categoria específica. Né? Então, isso seria já, né, uma categoria central ali, e vai estar relacionado com o quê? Qual tipo de categoria de dano? Né? Pode afetar a qualidade dos ecossistemas. Né? Então, aí você fez, mais uma vez, né, toda essa definição. Depois de fazer essa outra etapa de avaliação, é importante ter a interpretação. Né? Lembra que um dos princípios é que a interpretação ela seja feita, né, sem um viés, né, que seja favorável à empresa, que ela realmente reflita aquilo que é observado. Né? Então, na interpretação vai ser feita isso, né? As constatações da análise de inventário e da avaliação, elas vão ser consideradas em conjunto, né? Para que sejam definidas ali conclusões, limitações, possíveis recomendações do que tem que ser feito, do que mudar, do que tem que ser aplicado ali, né? Sendo que isso tem que ser consistente, né, com o objetivo, com o escopo. Né? Lembra que eu falei que o objetivo ele tem que ser alcançável. Então, essa fase de interpretação ela vai, né, servir para isso também. E, por fim, é importante também que se tenha essa comunicação. Então, que se faça um relatório, que ele seja divulgado ali, que ele seja levado ao público-alvo para quem, né, se esperava, né, demonstrar os resultados disso. Então, a comunicação também é algo importante. Aqui só exemplificando a interpretação do ciclo de vida. Ó. Então, um exemplo disso, né? A interpretação vai ser, como eu disse, né, quando vai se ter, então, aquela tentativa de você interpretar o que foi observado na análise e na avaliação de impacto. Né? Então, um exemplo disso. Analisando ali, por exemplo, né, vamos supor que você fez a avaliação e você viu que existem, né, percentuais ali de emissões de efluentes líquidos na forma de sólidos, dissolvidos totais, cloretos, DQO, DBO, compostos de nitrogênio e de sódio. Então você tinha esses resultados. E aí você vai analisar aquelas quantidades, né, desses percentuais aí de emissão desses efluentes líquidos. A partir de analisar aquilo, você vai trazer conclusões do que pode estar relacionado com aquilo. Né? Então, por exemplo, efluentes líquidos na forma de cloreto e sódio, né, vão ser originados ali na produção de fertilizantes potássicos. Então, você interpretou, né, um resultado que você tinha. Né, o que mais? Ó? Os efluentes líquidos na forma de decompostos de nitrogênio vão ser gerados pela lixiviação de fertilizantes nitrogenados nas atividades agrícolas. Então, aí está um exemplo, né, de como é que você vai interpretando, né, vem trazendo ali, explicando o que aquele resultado, né, que você observou na análise, na avaliação, ele pode indicar, pode estar indicando. E quais seriam as aplicações aí dessa avaliação de ciclo de vida? Né? Então, elas podem ser diretas, né? Por exemplo, o desenvolvimento e melhoria do produto. Né? Ao entender melhor o seu sistema, você consegue até aprimorar todo o processo produtivo ali. Né? Lembra da questão da melhoria contínua, né?
que existe, né, que eu citei anteriormente. Então, você entender o seu processo produtivo é uma das formas de você também conseguir moldá-lo, melhorá-lo, né? Melhorar, por exemplo, ó, reduzindo o uso de algumas matérias, de alguns recursos, e isso pode ser vantajoso para o empreendimento, né? Outro exemplo, planejamento estratégico com aplicação direta, né? Então, compatibilizar oportunidades oferecidas pelo ambiente externo às condições internas. Um exemplo disso, vamos supor que a sua empresa, ela, ao fazer o seu produto, ela produz um subproduto que para você não tem função e não pode ser reutilizado. Mas uma outra empresa se utiliza daquilo. Então, o que é que você vai fazer? Uma das ideias para esse planejamento estratégico poderia estar voltada para você vender esse seu subproduto para essas empresas que precisam daquilo. Ou, um outro exemplo, vamos supor que a partir do seu processo produtivo vocês gerem um subproduto que não pode ser inserido de novo na cadeia produtiva. Você pode se utilizar daquele outro produto dentro da cadeia, mas de outra forma. Um exemplo, as usinas sucroalcooleiras de hoje em dia se utilizam muito do bagaço da cana que sobra, que é um subproduto, para gerar energia. Então, isso foi uma das formas que foi utilizada ali para se reutilizar de uma oportunidade. O que mais estão relacionados com as aplicações? Ó? As elaborações de políticas públicas. Então, tendo nessa melhor definição de como é que funciona o ciclo de vida de determinados produtos, pode facilitar com que os governos consigam, né, definir ali prioridades para o desenvolvimento de projetos, de processos, e também no marketing. Né? Então, muitas vezes ali produtos que são mais ambientalmente corretos, eles podem ter uma competitividade maior no mercado, podem atrair um mercado maior, né? Pode cobrar mais caro, um exemplo que a gente vê acontecendo muito, né? Pode atingir também, né, um público ali que tem uma preocupação maior com isso e que muitas vezes está até disposto a pagar mais por ter um produto que seja ambientalmente correto. Então, isso seriam aplicações e até vantagens diretas já de fazer essa avaliação do ciclo de vida. Né? Mas também, assim como outros tipos de normativas, existem barreiras para que seja possível a sua implementação. Né? Por exemplo, a falta de comprometimento e de conscientização. Né? Então, dentro da própria empresa, né, pode existir uma certa cultura, né, empresarial ali de que tá bom do jeito que tá e não precisa mudar, a gente não precisa disso. Então, pode, né, faltar, essa conscientização ficou errada aqui, né? Pode faltar, então, isso dentro da própria empresa, essa vontade de mudar. O que mais? Dentro das barreiras, sempre os recursos vão ser encontrados, né? Tanto recursos financeiros quanto humanos, né? Dificuldades ali de ter pessoas capacitadas para isso é algo que dificulta muito a, a aplicação dessas normativas e muitas vezes também a falta de incentivos fiscais, né? A empresa vai, vamos supor, a empresa vai gastar um dinheirão fazendo toda a readequação ali do seu sistema produtivo e não vai ter nenhuma contrapartida com relação a isso. Então, até a ação dos governos voltados para isso, né, dar incentivos para essas empresas que forem mais ambientalmente corretas, é algo que poderia, né, favorecer, fazer com que as empresas buscassem isso. Né? E uma outra barreira é que existe uma dificuldade ali em se ter informações com relação a essa avaliação de ciclo de vida. Né? Hoje em dia já existe alguns programas voltados para compilar as avaliações de ciclo de vidas que existem e para dar publicidade para isso, mas ainda é algo que pode ser difícil de ser encontrado dependendo da área que está sendo feito. Né? Bom, então essa foi a parte teórica. E eu vou passar agora para a nossa parte do roteiro de atividade, não, nono roteiro de atividade, aí do nosso roteiro de dia 8/6, né? Mais um roteiro, lembrando que tem duas partes, a parte em grupo, que vocês vão fazer, todo mundo vai ter no seu trabalho igual, e a parte individual, que cada um vai ter no seu trabalho feito sozinho, né, feito por si, certo? Explicando aí a parte 1, que é a parte em grupo. Então, vocês vão continuar utilizando o mesmo grupo e o mesmo empreendimento, né, que vocês já vieram fazendo, e a ideia é que vocês façam o quê? Ou que vocês façam
com relação à empresa de uma forma geral, ou que vocês escolham uma área mais específica da empresa, tá? Isso aqui vai depender do que você escolher. E você identifique ali 4 entradas e 4 saídas daquilo. Então, vamos supor, você escolheu uma parte ali relacionada com a produção de grãos de girassol, igual está aqui no sistema de produtos. Então, essa foi a parte específica que você escolheu. Você teria que definir 4 possíveis entradas relacionadas com isso. Então, nitrogênio, P2O2, K2, aqui seria um exemplo, né? Fertilizantes que estariam entrando, óleo diesel que estaria entrando também, a semente de girassol que estaria entrando, então, calcário está entrando, defensivos agrícolas estão entrando, então aqui, ó, várias entradas que foram definidas, né? Então, isso seria para uma coisa que vocês vão definir de acordo com o que vocês escolheram. E quais possíveis saídas, né? Então, aqui, grão de girassol, o que mais que poderia estar aqui como possível saída que, no caso, esse sistema não mostrou, né? Então, poderia estar aqui também, ó, as emissões atmosféricas, né? Então, CO2 que foi produzido, né? O que mais que poderia estar aqui? Os efluentes que foram produzidos, né? Então, isso seria nessas entradas e saídas que vocês vão definir. E, depois de definir essas 4 entradas e 4 saídas, a ideia é que vocês façam um esqueminha parecido com esse daqui, tá? Podendo ser mais simples, aqui ele colocou só entradas, lembra que o seu código tem que ter entradas e saídas, né? Mas a ideia é essa, né? Então, que você faça ali, né, o quadradinho central explicando qual a área que você escolheu, né? Então, colocando qual área que ele escolheu, e aí você, de um lado, né, coloca as entradas que você definiu, então as entradas que você definiu, e do outro as saídas que você também definiu para aquela área daquele empreendimento. Então, fazendo um esqueminha de forma simples, né, coloquem ali as entradas e saídas, e aí essa parte estaria pronta. E a parte individual, então cada aluno agora vai fazer aí o seu e vai fazer uma classificação das entradas e saídas que vocês definiram. Então, no caso, ó, vocês vão definir 8, 4 entradas e 4 saídas. E vocês vão fazer a classificação dessas 8. Né? Como é que vocês vão fazer? Então, vamos supor, você definiu que uma entrada lá é o CO2. Então, você viu que isso foi um dos resultados do seu inventário. Aí você vai colocar ele aqui na categoria média, né? No midpoint categories. O CO2 está relacionado com qual categoria média? Ele está relacionado com aquecimento global. E qual a categoria de dano que ele está relacionado? Né? Qual categoria de dano ele está relacionado? Mudança climática. Certo? Então, você fez isso para o primeiro. Aí você vem para o segundo. Vamos supor que um outro aspecto que você identificou, um outro resultado, foi a produção de efluentes. Com o que aquele efluente está relacionado? Então, vamos supor, ele pode estar relacionado com ser tóxico a humanos? Pode. Ele pode estar relacionado com ecotoxicidade aquática? Pode também. Ele pode estar relacionado com eutrofização aquática? Pode também. Então, aqui, eu identifiquei 3 que ele pode estar relacionado. 3 categorias médias. E qual a categoria de dano que ele pode estar relacionado também? Então, o tóxico humano está levando para a saúde humana. Né? Então, esse seria uma categoria de dano. O ecotoxicidade aquática está relacionado com qualidade de ambiente, do ecossistema, quer dizer. Então, essa também é uma categoria de dano. A eutrofização aquática também está relacionada com qualidade do ecossistema. Né? Então, para o efluente, a gente viu que ele estava relacionado com diversas categorias médias e com outras 2 categorias de dano também. Então, aí, exemplificando isso. Então, para cada entrada, para cada saída, vocês vão fazer, né, essa classificação, sendo que essa daqui é a parte individual do trabalho, certo? Lá, na semipresencial, que a gente tem hoje também, né, hoje é dia 8/6, vai ter uma outra partezinha relacionada com isso, que vocês também vão fazer individualmente e vão inserir, né, no trabalho aí de vocês, né? Meio que vai ser uma complementação dessa parte individual, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro, né, tanto a parte teórica quanto essa parte aqui
relacionada com o roteiro de atividade. Então, qualquer dúvida, manda mensagens para mim lá no aula, né? Eu sempre espero que vocês também me enviem os resultados desse roteiro aí antecipadamente, para que eu possa ir dando uma olhada, né, revisando ele, fazendo correções, né, já que lá no dia 6/7 é o dia da nossa avaliação semestral e está relacionado com essa avaliação semestral a entrega, né, de todos esses roteiros, todos os resultados desses roteiros de atividade, além de algumas outras partezinhas ali, tá? Então, é isso, bons estudos!